Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber do tecido, ele tem o chamado lado direito, que é um lado mais bonitinho, mais delicado, né, na sua construção, e o lado mais grosseiro, que é onde a gente vai riscar. Então nós temos aqui o molde, e o molde ele vai fazer um lado do gorro, então vocês precisam de duas peças para estar fazendo o gorro inteiro. Eu trouxe um giz para vocês aqui. Nós vamos traçar então aqui, ó, a primeira parte. E aí, o que eu fiz? Nesse tecido, eu cortei o tamanho para que vocês possam utilizar a parte de cima também. Por que isso? Depois vocês vão ver que entre 4 peças vai sobrar um espaço aqui no meio e nós vamos aproveitar esse espaço também. Vocês podem aproximar se quiserem encostar, ou se vocês quiserem dar um espacinho, não tem problema. O que for mais fácil para vocês, aqui eu só vou encostar lá na outra margem, para que fique bem fácil para vocês traçarem depois. Tem que tomar cuidado com essa beiradinha aqui, porque ela pega a costura, né, do tecido. Depois de traçado, nós vamos ter então as duas partes que nós vamos cortar. Quando nós terminarmos e fizermos as outras partes, nós vamos conseguir fazer um quadrado de 10 por 10 aqui no meio. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar esse molde e recortar esse quadrado de 10 por 10 e depois me mandar que eu junto os quadradinhos e faço uma colcha. Aí a gente doa então os retalhos no formato de colcha para eles, tá? Mas se vocês não quiserem fazer, vocês podem pegar a peça que sobrou e também me dar, e depois eu faço, não tem problema. O que vocês acharem mais fácil, tá bom? Que tamanho que você faz a colcha? O tamanho de um cobertor de solteiro. Solteiro? Isso. Então eu pego a medida de um cobertor de solteiro e faço ela mais ou menos naquele tamanho, um pouco mais alta para poder cobrir a cabeça, porque eles dormem inteiro coberto, né? Então ela tem que cobrir a cabeça aos pés. Tá. E eu pego mais ou menos a estatura de uma pessoa média, de 1,78 m, 80. Ok? Daí você faz mais ou menos 1,80 m, mais ou menos. Mais ou menos 1,80 m, 90 m, porque tem que ter a sobra, né? Então deve dar mais ou menos aqui, deve dar 1,90 m a 2 metros, tá? Mas aí o que importa para nós é sabermos que o que a gente conseguir juntar e fazer é útil, tá bom? É tudo reaproveitável. Lógico que vão ter espaços como esse aqui, ó, que não dá para a gente aproveitar. Aí vocês podem descartar, ou se vocês tiverem algum outro uso, podem utilizar o tecido, não tem problema, tá bom? Então agora vocês vão traçar o de vocês. Esse tecido soft, ele também é elástico. Então ele tem um sentido que ele estica e um sentido que não. O sentido que ele vai esticar é o sentido que a gente vai fazer o nosso molde, tá? Para que a gente possa imaginar que vai colocar na cabeça e se ficar apertadinho, ele dá uma esticadinha e a pessoa consegue vestir. Então nós costumamos utilizar cores escuras para que suje menos. Se você entregar a cor muito clara, eles não gostam, tá? Porque acaba sujando muito fácil. Aqui no centro, como eu falei para vocês, se quiserem aproveitar quadrados de 10 por 10, dá para a gente fazer aqui para depois costurar um no outro como numa colcha de retalhos. Essa colcha que eu não faço o fundo, porque a colcha, na verdade, ela tem a frente e o fundo, né? Eu faço só a parte superior, que é a emenda dos quadrados, e que eles podem jogar por cima de alguma coberta que eles já tenham, que já ajuda a diminuir a questão do frio, tá? Agora nós vamos para a parte do corte
Na parte do corte, esse molde já tem a margem de costura, então você não precisa deixar espaço nenhum. Pode cortar em cima da linha e depois cada peça a gente vai utilizar para fazer já a costura, já tem todo o tamanho certinho. Então vamos, cadê a tesoura? Vamos pegar aqui a primeira peça. Ó, em cima da costura. O Igor tá craque, né? Aqui no Vzinho, você vai cortar até o biquinho. Isso. Corta aqui até o biquinho. E depois faz o outro lado. E aí nós temos a peça cortada. Ok? Então, uma vez cortado, nós temos duas peças que formam um gorro e o quadradinho do meio que pode ser depois costurado com outros quadradinhos e fazer uma cobertinha. Para a gente fazer a costura, o que nós vamos fazer? O lado que está riscado o giz, a gente vai deixar para fora. Então, aqui, ó, lado sem giz. Aqui, o lado do giz está para cá, então a gente põe para fora. O lado de dentro é o lado que não tem o giz. Então, fica o direito com direito, que eles chamam, né? Que é o lado bonito do tecido. Aí que depois vai virar, né? Isso, então o giz vai ficar para fora nos dois lados para a gente poder fazer a costura. Serão 4 costuras, então uma lateral direita, uma lateral esquerda. Depois que fizer as duas, nós vamos abrir aqui e vamos fechar o Vzinho e depois vamos virar o gorro para fazer a barrinha de baixo. Muito bem, então nós vamos juntar aqui, ó, para ficar bem rente toda a lateral. Vamos posicionar aqui na máquina. Uma vez posicionado, vocês vão começar com o retrocesso. Isso aí, né? Ok? E depois solta o retrocesso e avança. Pode ir devagarzinho, não precisa ter pressa. Tá? Vai fazendo o contorno aqui. Chegou no final, aperta o retrocesso, levanta o calcador e corta a linha. Algumas pessoas gostam de dar um nozinho. Como aqui a trava é suficiente, não precisa, você só vai cortar rente a linha para não ficar ponta, né? Eu costumo também dar uma puxadinha nas linhas dos dois lados para que ela possa travar. Cortou, ficou firme. Se você tiver dúvida, você pode passar a mão por dentro aqui, ó, e ver se não ficou nenhum lugar falho da costura. Tá? E aí nós vamos agora para a segunda costura, que é a mesma coisa. Vai juntar aqui a ponta com a ponta. Vamos colocar aqui na base, aperta o retrocesso, pisa fundo no pedal, solta o retrocesso e agora faz chegou no final, retrocesso, levanta a agulha aqui para poder tirar.
puxa aqui a pontinha, só para dar uma travadinha. Apertou. Corta o outro lado. Isso aqui não cortou, agora foi. Ok? E aí essa próxima etapa também já está feita, que são as laterais. Passa a mão aqui, não tem nada. O terceiro momento a gente vai abrir aqui, ó. Então tava assim, né? Eu abri, ó. E agora eu vou juntar dessa forma e nós vamos passar uma costurinha aqui. Processo, avança, retrocesso. Corta a linha. Puxa para dar uma travadinha aqui. A tesourinha não está ajudando muito, né? Ok. Também verifica se não ficou nenhum furo, nenhuma parte falha. Aí nós temos então as 3 costuras, 2 laterais e o Vzinho fechado. Eu vou agora, ó, virar para o lado correto. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês vão pegar a medida de um dedo e aí vocês vão pegar, vira para dentro, vira para fora. Puxa a linha aqui. Coloca na máquina, ó. Ele vai ficar assim, tá? Então, um lado virou para dentro, um lado virou para fora. Tem processo. Vai fazer a volta toda do gorro aqui, que é a bordinha dele, né? Esse ponto onde tem uma costura, pode ser que a máquina de vocês dê uma enroscadinha. Se for preciso, você puxa com a mão para ajudar a máquina. Tá? Como o tecido é mais grossinho, pode ser que precise dar uma puxadinha. Processo, levanta o calcador, levanta a agulha, corta, dá aquela puxadinha só para dar uma travada na linha. Isso aqui não sai nem que a vaca tussa. E não importa a cor da linha também. Pode ser branco, pode ser azul. Sim, como a gente não está focando num trabalho que a gente vai vender, um trabalho de doação, a gente está usando o recurso que a gente tem, tá? Mas se você quiser fazer algo mais bonitinho, você pode usar uma linha da mesma cor. Não aparece? Não, eu faço uma costura invisível. Então, estou falando. Para fora não aparece, linha, né? tá? Terminou, pronto o nosso gorrinho. Legal. E tem que ser uma linha especial de algodão, nylon, essas coisas? Linha de costura faz, normal, o que tá? tiver.